Respostas de sábado número 295. Bom, para você que não sabe, aqui nessa sequência que eu chamo de respostas de sábado, eu respondo perguntas, críticas, sugestões. Tudo que o pessoal aqui que acompanha esse canal faz, né, alguma pergunta, alguma crítica, deixa aqui nessa série Respostas de Sábado e eu respondo. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu respondendo algumas dúvidas, algumas críticas, alguns comentários que o pessoal deixa aqui nesse canal. Meu nome é César, você está no canal Das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, conhecendo, dúvidas, que mais? Dicas, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, ou vintage como queira. Então é mais ou menos isso que você vê neste canal, ok? Então funciona assim, eu vou responder as perguntas do pessoal aqui, e o plano de fundo está aqui. Hoje nós temos dois Exotec HA2 da Gradiente, fabricado lá desde 84, 85, até os anos 90, se duvidar, até os anos 90 esse equipamento foi fabricado, tá? Então temos duas unidades e esse vai ser o plano de fundo de hoje aqui. Alguns recados que eu preciso dar é, primeiro, você não vai escutar isso aqui tocando, elas nem estão ligadas nas caixas, eu só estou deixando os viewzinhos tocando. Segundo recado, vou pedir para você realmente deixar o like aí, porque é complicado. H2, para você filmar H2 de frente assim, não é uma coisa muito fácil, tá vendo? Você tá vendo meu reflexo aqui? Por causa do acrílico dos VUs aí, tive que fazer uma manobra meio que forçada aqui para deixar o mínimo de reflexo possível. Vou deixar isso lá no setor de membros, um bastidor aqui de como eu fiz isso daqui, tá? Então se você tem interesse, aqui a gente tem um canal, um setor de membros, onde você vê vídeo de bastidores, dicas ali, coisas que eu não posso postar no canal aberto, certo? Então eu posto lá, tá? Outro recado é que eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta lá no vídeo anterior, no 294, que é justamente nesse vídeo que eu vou ler as perguntas que o pessoal fez aqui, se você fez sexta-feira, sábado de manhã, infelizmente eu não tenho como responder, eu já respondi até quinta-feira à tarde, tá? Então se tem uma pergunta fez lá, pode celular, faça agora no 295, que se o criador desejar, lá no 296 eu respondo para você. Uma outra questão é que às vezes as pessoas fazem comentários até que interessantes, bacana e tudo mais, perguntas em outros vídeos. Mas como eu já sempre falo aqui no meu canal, se eu ficar respondendo todas as perguntas em todos os vídeos, mais quase 3.000 vídeos, né? Se eu ficar respondendo todo mundo ali nos vídeos, eu não faço outra coisa da vida, só fico respondendo perguntas. Então é por isso que eu lancei essa sequência aqui, já faz algum tempo, né? Já estamos quase na 300 unidade, na edição 300. Então faz algum tempo, por isso que eu lancei isso aqui, porque fica mais fácil, junto tudo num vídeo só e lanço aí, o pessoal tira dúvidas. Então tem alguma dúvida, deixa aqui nessa sequência, nesse tipo de vídeo, né, do Resposta de Sábado, que daí eu respondo para você semana que vem. Então esses são os recados, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu comento aí durante o vídeo. Vamos ver as perguntas, os comentários que o pessoal fez lá no 294, beleza? Vamos lá então. Márcio Santos, A1. Ele é membro do canal, como eu disse, tem interesse em virar membro. Você vai ver os vídeos de bastidores lá, paga uma mensalidadezinha por mês e vê alguns vídeos. Eu não me comprometo a colocar vídeo todo dia, esse tipo de coisa, né? Você ajuda o canal com uma mensalidade e pega alguma coisa que eu vou lançando conforme for aparecendo algumas coisas lá, tá? Então vamos lá, vamos ver o que o nosso amigo Márcio Santos escreveu aqui. Opa, sobre o comentário do Jonathan, relatando a umidade, aconteceu aqui comigo ano passado. Muita chuva e já no mesmo dia calor. Ocorreu o que ele disse. Tudo molhado, pingando, mesmo. Equipamento em rack não tinham como pegar umidade no piso, por serem altos. O pior foram as caixas. Essas me preocupam até hoje. Caso ocorra tal evento novamente, possível solução é comprar um desumidificador e deixá-los em pronto uso. Então, isso foi um comentário que foi feito lá do nosso amigo Jonathan, que ele teve um problema lá no sul com umidade. Então, pessoal, vou dar um recadinho aqui, né? Essas dois H2 estão aqui juntos, eles parecem iguais, né? Então no final desse vídeo aqui, assista até o final, eu vou fazer um comentário sobre o vídeo que eu fiz sobre essas duas unidades aqui, tá? Eu falo um pouco sobre elas aqui no final desse vídeo.
Então, realmente, né, nosso amigo Jonathan falou sobre a umidade lá do equipamento dele, que ele teve que desligar, limpar todos eles, tirar toda a umidade, porque entrou por tudo e tudo mais. Então, isso é um problema. No caso do meu amigo Márcio, eu realmente conheço lá, se eu não me engano, as caixas que ele tem lá, não tem nem como ficar tirando muito do lugar, né? E se elas estão no piso direto, com certeza. Mas se eu não me engano, as suas caixas, elas não são de aglomerado, né, meu amigo Márcio? São de MDF, não é? Então, dependendo do tipo da madeira, por isso que as caixas residenciais, esse tipo de coisa, o pessoal põe um pé ou põe uma madeira embaixo ali de melhor qualidade para ela justamente ela absorver a umidade e se caso você precisar, você tira aquele pé, joga fora. Por isso que você encontra muita caixa de época, né? Com os pés ou detonados, ou sem os pés, ou a pessoa já trocou os pés por alguma outra coisa. Eu mesmo lembro de um par de FAR, caixas FAR, que chegou, muito conservada, muito nova, mas quando eu fui mexer nos pés, os pés estavam bem podres. O que acontece? Ainda bem que tinha os pés, porque os pés, aquela madeira dos pés absorveu toda a umidade, e aí simplesmente foi tirar aquela madeira dos pezinhos, fazer um pé com a madeira. Então a dica é, quando você for fazer um pé para uma caixa antiga ou uma caixa profissional, faça de um tipo de madeira que resista à água, porque daí ela consegue ali absorver, né? Então, com certeza, caixa acústica é o que mais a gente tem preocupação. Mas os equipamentos também. Por mais que eles estejam em rack, ou por mais que eles estejam em um lugar alto, né, não tem como. Né? Para quem já sofreu com esse tipo de umidade, você sabe que a umidade vem, como o nosso amigo Jonathan falou, vem da parede. Né? Então quando você olha assim, ele está escorrendo do chão, escorre no chão, escorre na parede, pinga na parede, faz marca na parede com os escorridos e tudo mais. Então a umidade aparece de tudo quanto é lugar. Né? Então é uma preocupação que a gente tem. O ideal seria realmente ter um aparelho para fazer essa desumidificação. Infelizmente, quem tem essas coisas antigas, quem gosta dessas coisas mais antigas e gosta de tratar elas de uma maneira diferenciada, né, melhor do que simplesmente largar lá e deixar, a gente tem esse tipo de preocupação. E aqui na nossa região, como o nosso amigo Márcio falou, é bem complicado mesmo, né? Curitiba tem essa situação, às vezes está chovendo pra caramba, de repente abre aquele solão e acontece. O dia que acontecer isso aqui, na minha casa eu vou filmar aqui os vidros, a parede, o chão, né? O chão você pode passar pano 50 vezes por dia, o chão continua úmido. Né? Então é bem complicado e a dica então é que quando acontece esse tipo de situação, é você não ligar o equipamento, né? Então tipo, o chão tá úmido, a parede tá escorrendo água. Cara, deixa o aparelho quieto lá, espera alguns dias, ou tira eles do lugar, põe no sol, né? Faz alguma coisa, porque se você ligar no dia que tá úmido, que tá brotando água da parede, pode danificar o equipamento mesmo, né? Então são coisas que às vezes a pessoa que não tem muito gosto por isso aqui, simplesmente tem equipamento lá, não nem liga para isso, né? E uma das coisas que é interessante esse assunto que as pessoas, aquele detalhe das fitas, né? O pessoal fala assim, comprei um flote antigo de fita, tava jogado lá. Cara, esse tipo de fita, às vezes, que ficou guardado numa garagem, num sótão, alguma coisa, é esse tipo de umidade que pega, né? E aí você sabe o que acontece, a umidade detona. Fita cassete, você já imaginou uma fita lacrada ali, com aquela umidade ali, é bem complicado, né? Então é isso aí, muito obrigado pelo comentário, continuamos conversando sobre isso. Se tem alguém que queira deixar o seu relato com relação à umidade, deixa aí, a gente continua conversando, beleza? Nosso amigo Norton Luiz mandou um valeu demais. Agradeço, Norton, obrigado pelo comentário, pelo valeu demais. Se mais alguém puder contribuir com qualquer valor aí, isso só ajuda a incentivar que a gente continue fazendo. Porque, vou pedir de novo, deixa o like aí. Não foi fácil colocar as duas aqui, montar o círculo do palito aqui, que eu vou mostrar nos membros lá, para fazer esse vídeo para ficar o menos possível, ó. Tá vendo? Eu tô com um negócio aqui atrás, pro sol não ficar batendo no acrílico e não ficar dando reflexo. Vamos lá então. Norton Luiz, César, que bom que está curtindo a bike. Eu na moto Velocross me estrepei, 2 meses sem poder andar, despachei tudo, moto, carreta, tudo. Melhor pilotar o som. Puxa vida, meu amigo, que pena, né, cara? Puxa, será que não valeu a pena, né, segurar um pouco mais? Bom, é isso, uma coisa que eu vou dar uma dica, né? A gente nunca deve fazer as coisas no desespero, né, meu amigo Norte? Eu sei que às vezes decepciona, né? Eu mesmo, teve um caso aí, vocês acompanharam, para quem acompanha o canal do CD1, né?
Eu falei, cara, vou vender esse D1 aqui no desespero, porque não quero mais olhar. E eu tenho sempre essa norma de nunca fazer nada no desespero. Para quem sabe, né? Às vezes eu ponho um equipamento tipo SH2. Eu fui lá, mostrei e falei assim, não, eu vou vender SH2. Todo mundo, não, quanto que você quer? Me dá, me envia, me dá agora, eu quero agora, não. Eu tenho a fase do desapego, então eu pego ela, vou experimentar, vou tocar, vou fazer funcionar, vou curtir ela um pouco. Aí quando tiver o desapego, eu guardo ela na caixa e entrego pro futuro comprador, certo? Então a dica é, na hora de se desfazer de alguma coisa, pensar muito bem, né? Mas tudo bem, né, Norton? A gente passa por fases, é isso aí mesmo, né? Infelizmente, eu não vende. Eu já vendi minha bicicleta antiga, tô com a bicicleta nova agora, para quem acompanha o meu canal que sabe o que aconteceu, quebrou o quadro e tal. E eu tô curtindo, mas a gente bate a idade, né? Cara, e é uma coisa impressionante. Eu acho que tem um outro comentário aqui que eu preciso também falar sobre isso. Cara, quando não é a marcha que não está regulada, é o cubo que está com o jogo. Quando não é o jogo, é o teu joelho que está cantando, né? Há uns 2 dias atrás, meu joelho cantou mais que o Tim Maia, né? Sabe como que ele cantava? Tim Maia, meu joelho cantando como o Tim Maia. Meu joelho cantava assim, tô pedindo pra você voltar, tô pedindo, entendeu? Tava lá no pedal, ele começou a cantar, né, o joelho, e falando assim, ó, tô pedindo pra você voltar, não vou aguentar não, né, não vou aguentar até o final não, volte. Então é complicado, às vezes é uma coisa, às vezes é outra, mas... Né, a dica aqui no caso, para quem não mexe nem com bicicleta ali, com motocross, é não fazer as coisas meio que no desespero. Calma, pensa bem. Mas é isso aí, Norton. Que pena você largar o teu hobby aí. Mas é isso aí. São fases e a gente vai passando por elas. E tudo que acontece na nossa vida é aprendizado, né? Muito obrigado pelo comentário. Zerigel. Oi César, estou restaurando um receiver 1450 e está faltando um Kinobi. Sabe me informar se é o mesmo do modelo 1200, 1300 e do S95? Por acaso tem um para vender? Bom, na verdade é o seguinte, o que compartilha do 1450 com o modelo 1200, o 1300, no caso, ó, vamos por partes. O que compartilha do 1450 com o 1200 e com o 1300? São as chaves de alavanca, né? As de alavanca, então as chaves de alavanca compartilha, 1200, 1300, 1450. Que mais que compartilha? Os knobs de tonalidade, então grave, agudo, balanço, volume do 1200 e do 1300. Compartilho com os knobs de seletor, de balanço, de grave, médio, agudo do 1450, certo? Já muita gente faz esse erro, né? Comete esse erro. O de volume serve o do rádio do 1200 e do 1300. Não serve, porque o do 1450 ele tem a marcaçãozinha ali. Acho que eu já mostrei, né? Tem um sinalzinho, tem um cortezinho, né? Muita gente às vezes compra A1, P1 e não se atenta a esse detalhe. Por quê? É muito mais fácil você depenar lá um 125, um 1200, um 1300 e pôr o botão lá no A1 de volume. Só que não é o mesmo botão. Ele é basicamente o mesmo, só que não tem a marcação, né? Existe um vincozinho ali dizendo onde está o volume. Então, o de sintonia... Então, presta atenção. Vou comprar um 1450. Vou comprar um A1. Vou comprar um P1. Verifica se o botão de volume é o botão original, com vincozinho. E não um botão de sintonizador de modo 1200 e modo 1300, tá? Já com S95, eu acho que o S95, a única coisa que é similar são os botões, não, de 95, não, o modo 900 é similar aos do modo 160 e 120. Já o do 95, o 95 você pode tirar os botões de volume, de balanço, os de... a tonalidade, que também serve no 1450. Então, resumindo, né? O ideal era você ter dito qual que é o botão que você precisa para o 1450. Se é o de volume, esqueça. Os únicos que dão certo é o volume do 360, do P1 e do A1, certo? Se é os de tonalidade, serve o do 95, o do modo 1200 e do 1300. Se é os de alavanca, serve só os do 1200 e do 1300. O do 95 não serve porque o do 95 não tem acabamento na alavanca. É a alavanca igual ao do 160. Você entendeu? Então, mais ou menos isso. O ideal seria você me dizer qual o botão que você precisa para
o 14,50 para a gente poder saber se um deles serve, tá? Grande abraço, obrigado pelo comentário. Continuando. Júlia Quinones da Silva Castanho. Boa noite, César. Amigo, qual a sua opinião sobre as pessoas que possuem vários equipamentos sem uso? Cara, eu não sei se esse comentário é um comentário até para fazer com que sirva a minha carapuça, né? Mas, veja bem, o que eu posso dizer? Se você tem... Ah não, eu tenho 3 home theaters novos da Denon, certo? Tem um aqui que eu uso e 2 sem usar. Aí eu acho besteira, né? Pra que você tem 2 equipamentos ali sem usar? Talvez um você possa ter para, digamos, esse aqui deu problema, põe o outro para tocar. Você entendeu? Aonde eu quero chegar? Que você vem falar que o cara que tem 2 H2 e só usa uma e a outra fica na caixa guardada, certo? Dizer, cara, essa pessoa aí não pode, ela tem que passar para frente aquele aparelho, tem que fazer com que outras pessoas usem. Cara, isso aqui é um equipamento antigo, é um equipamento colecionável, você entendeu? Colecionável. Se eu quiser ter, eu já tive 4 H2, passei para frente 2, estou com essas 2 aqui ainda. Mas se eu quiser ter 6, se eu quiser ter 8 e guardar elas aqui, eu tenho o direito de fazer isso, certo? Eu estou comprando, estou pagando o preço delas, certo? Esse negócio de ser... Como é que eu vou falar essa situação sem... Como é que eu posso dizer, né? Existe uma situação política, se existe um jeito de viver, eu não quero falar o termo certo, porque senão eu vou encher meu... Né? Então, existe um jeito de viver que as pessoas têm que dividir as coisas, né? Dividir as coisas. Existe uma piada, vou contar essa piada aqui, que é assim, né? O cara tinha duas vacas. Daí ele chega assim, pô, nós vivemos num mundo onde que se você tem 2 vacas, você tem que dividir as vacas, né? Daí ele divide. Então tá bom, você leva uma vaca e eu fico com uma, beleza. Daí a mulher do cara, o que você fez com a vaca? Não, eu dei uma vaca pro vizinho, porque nós vivemos num mundo de sociedade, então eu tive que dar a vaca pro vizinho, beleza. Daí ele falou assim, pô, mas ele tem 2 burros, e nós não temos nenhum burro, vai pedir um burro pra ele lá. Daí ele chega no vizinho, ô vizinho, o negócio é o seguinte, eu tinha 2 vacas, né, você falou que no sistema de divisão, quando a pessoa tem 2 vacas, tem que dividir uma, então já que você tem 2 burros, né, então você pode me dar um burro e ficar com um dele. Ele fala assim, não, isso só vale para as vacas. Cara, você entendeu? Cara, se eu quiser ter 20 aparelhos, eu tenho. Se eu quiser ter 500, eu tenho. Então tem muita gente que tem muito desses equipamentos aí, e eu não tiro a razão de ter, porque são, como eu disse, vou repetir, aparelhos colecionáveis. Vou falar no final aqui, esse equipamento aqui é igual a esse, César. Para que você tem 2? Né? Você tem caixa para tocar esses 2 aqui? Não, só usa um. Tá, mas e por que você tem 2 então? Iguais, exatamente iguais. Eles não são exatamente iguais. Esse aparelho aqui é um aparelho. E vocês vão ver no final que eu vou falar um pouco aqui. Esse é um, esse é outro. Esse é um, esse é outro. Mas é a mesma coisa, tá parecendo igual. Não é igual. Não é igual. Você entendeu? Então, essa história de vir falar, você tem muito equipamento, tem que dividir com as outras pessoas. O cara não tem condições de comprar equipamento, então você tem que vender barato para a pessoa ter. Negativo, meu irmão. Vá fazer como eu faço, né? Normalmente o cara que quer de graça ou quer pagar barato nisso daí, o cara gasta com um monte de besteira, né? Você tem que ter foco na sua vida, você entendeu? Tipo assim, eu quero ter um aparelho desse. Então você vai lá, vai deixar de pegar outras coisas, deixar de ter outras coisas e comprar um equipamento desse. Ou você acha que quando eu comprei esse equipamento aqui, eu peguei esse dinheiro e não tirei de outro lugar, né? As pessoas dizem assim, pô, você foi lá e comprou todos os equipamentos que tinha lá, poxa, mas que sacanagem, não sei o que. Não, eu deixei de viajar, de trocar de carro, de comprar uma bicicleta melhor, de comer um McHambúrguer, de sair para jantar, de ir no restaurante, você entendeu? Eu deixei de fazer muitas dessas coisas para pegar esse dinheiro e comprar 2 dessas. E eu tenho direito, nós vivemos numa sociedade que eu ainda tenho direito de comprar 2 dessas e ter 2 dessas, entendeu? Agora tem muita gente que vem aqui e fala assim, não, aconteceu um caso aí, tem por 3 mil essa aí, você é maluco pedir tudo isso nessa aqui. Vou falar isso mais no final do vídeo aqui. Então você tem que vender pelos 3 mil que o pessoal vende aí. Não, meu amigo, não existe isso. Você entendeu? Eu deixei de fazer muitas coisas, como eu já disse, para comprar. Essa pessoa que quer comprar isso aqui de graça é a pessoa que
não quer fazer isso. Ele não quer deixar de trocar de carro, né, de ter um carro bonitão lá, pagando IPVA bilionário pro governo, não quer deixar de ir no Mac Hamburg, né, por mais que ele seja sócia, ele vai no Mac Hamburg, não quer deixar de jantar, não quer deixar chega no sexta-feira, em vez de fazer um arrozinho com ovo ali, não, vamos pegar uma pizza de R$150. Beleza, eu como arroz com ovo, guardo R$150 e quando aparecer uma produção para vender, eu tenho dinheiro para comprar, você entendeu? É bem complicado. Então, respondendo a pergunta aqui, o que você acha das pessoas que têm vários equipamentos sem uso? Eu acho que eles são umas pessoas que têm objetivo, né? Então, se eu tenho objetivo, eu compro, posso comprar, eu quero, não posso comprar, eu junto dinheiro, deixo de comprar outras coisas e compro. Então, eu acho que eles estão no total direito de adquirir e ter 3 coisas iguais. Mas eu não tenho um, eu queria. É a história da vaca. Não tem essa não, meu amigo. Bom, vamos lá. Espero não ter arrumado aqui algumas encrencas, mas é isso aí mesmo, é a minha opinião, tá? Não tem muito o que fazer, não. TBTons é membro aqui do canal, vamos lá. Se quiser deixar um comentário sobre tudo isso que eu falei aqui, de ser acumulador de equipamentos, deixa aí, a gente continua conversando. Quer mudar minha opinião sobre isso? Deixa um argumento aqui aceitável. Poxa, a gente pode tentar mudar. Como eu disse, eu sou, que nem a música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Basta você ter um argumento decente, que sobressaia a minha posição, e eu posso mudar de opinião, com certeza. TBTons. Olá, César, bom dia. César, meu receiver PR1000 está com potenciômetro de volume travado. Não totalmente como o de balanço, pois os dois são do mesmo potenciômetro. Dúvida é como destravar, pois quando se aumenta ou diminui o volume, o balanço move junto com o de volume. Ou quando move o de balanço, o volume acompanha o mesmo. É de fácil manutenção? Outra pergunta. O TU-800 padrão 19 de alumínio escovado saiu? Versão com alças ou não? Desde já agradeço. Abraço a todos e sucesso ao canal. Dourados, Mato Grosso do Sul, ao vivo e a cores. Muito obrigado pelos comentários. Vamos lá. PR1000 eu não conheço. Que marca que é a PR1000? Que se for Polivox, então é PR. Então é PR 1500, PR 1800, PR 2200, PR 4150, PR 4080, PR... Agora, eu não conheço nenhum Polivox que tenha volume e balanço no mesmo botão, né? Agora, se for algum gradiente 1000 que tenha balanço e volume, puxa vida, eu vou pedir para você descrever melhor o teu receiver, dizer exatamente qual é o modelo e qual é a marca dele, porque eu realmente não conheço. O único 1000 que eu conheço é o STR1000 da Gradiente, isso receiver, né? E se eu não me engano, o STR1000 da Gradiente, ele não é volume com o balanço junto. Então, eu realmente não vou poder te responder porque eu não sei exatamente qual é essa, entendeu? Peço desculpas aí. Vamos lá, outra pergunta. O TU-800 padrão 19 no alumínio escovado saiu versão com alças ou não? Não, ele saiu só no padrão 19, né? Então ele saiu com as abinhas, certo? Com o encaixe ou com os furos para você botar em rack. Agora, aquela alcinha, né? A alça mesmo, a linha 400 não tem. A linha 8, alguns equipamentos da linha 800, com exceção do pré, do power, a linha fina, os equipamentos que são finos da linha 800, tipo NR800, não tem alça, não tem puxador. TU800, fino, não tem puxador. Que mais da linha 800 que é fina? Acho que tem o controle remoto também, não tem puxador. Os únicos que tem puxador são os que são altos, né? Os grandes, que são o CP800, a PA800, o SAM 800, tá? Então esses eles têm puxador e alças. A linha fina ele só saiu no padrão 19, mas sem alças, tá? Continuando, Roberto CWB 3054. César, outra dúvida. Ele mandou uma outra mensagem que foi fora da ordem aqui. Vamos lá. César, outra dúvida. Cápsula tem vida útil? Também tem que ser trocada periodicamente? Olha, não, né? Porque a cápsula, na verdade, não tem desgaste. O que tem desgaste é a agulha. Provavelmente você está fazendo um comentário comparando cápsula com agulha. A agulha, ela tem um desgaste, né?
apesar de, dependendo do tipo de agulha, ser diamante e tal. Então, ela tem um desgaste. Existe um atrito, né, entre a agulha, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, entre a agulha e o disco de vinil. Então, existe o atrito, certo? E esse atrito causa desgaste tanto na agulha como no disco. Eu já comentei em fazer vídeo aqui de alguns discos que eu tenho aqui de uma casa noturna de Curitiba, que eles, cara, estão tão liso, que, cara, quase não sai som, porque eles estão liso. E ainda mais que eles são de 45 rotações, então ele gira muito rápido, né? O cara usa ortofon, que é aquelas cápsulas que você põe 5 gramas ali em cima, para poder não pular, no caso na MK2 ali, né, no toca-discos, e aí você imagina o cara usando todo dia, na casa noturna, né? Então aquilo comeu, o disco ficou sem suco praticamente. Vou mostrar isso aí alguma hora. Então, agulha e o disco tem vida útil, óbvio, eles desgastam, certo? Tanto é que a gente fala, pô, o cara tem uma agulha de prego ali e tá colocando um disco de 800 conto. Você tá detonando com o teu disco, né? O disco tem vida útil também, né? Ele desgasta também, certo? Então, beleza. Já a cápsula não, né? Apesar dela ser feita com bobinas ali, então ela não tem, na teoria, ela não tem desgaste, zero desgaste. O que pode acontecer é uma bobina romper, aí para um canal, ou talvez molhar, oxidar e ficar meio que estranho o som, pode acontecer alguma coisa assim, ali dentro, mas aí seria um defeito, já é um defeito. Agora, você pegar uma cápsula, colocar ali num toca-discos e nunca sofreu queda, batida, umidade, nenhum tipo de situação, a cápsula vai durar o resto da vida. Na minha opinião, ela não tem vida útil. Então, essa história de trocar a cápsula é besteira, óbvio. Se você pegar uma cápsula que já está com os terminais oxidados, esse tipo de coisa, né, você pode tentar. Mas só que hoje em dia, se você tivesse uma reposição de alta qualidade hoje nas cápsulas, você poderia repor. Mas como a gente só encontra cápsula hoje, não sei, né? Não tem nada assim interessante, não é? Claro, né? Não é igual ao... Tem que emendar o vídeo aqui. Não é igual e nem vai ser nunca igual aos anos 80, que você tinha cápsula de quilos sendo oferecidas por aí, né? Então, hoje a reposição é muito fraca para esse tipo de coisa. Então, você fica tentando trocar a cápsula. Nos anos 80, minha cápsula aqui tá meio, sei lá, tem algum problema, joga fora, compra outra. Você tinha como encontrar outra, mas hoje você não encontra nada similar, nova, né? A não ser que você pague uma fortuna, ou sei lá, mas não encontra nada similar ao que tinha nos anos 80. Então, não tem como ficar trocando cápsula. A agulha sim, certo? Continuando. Alex Vieira. Ave César. Com relação ao pré-amplificador da Signos, creio que ser um mais recente, já no final da vida da empresa. Ele possui os mesmos botões quadrados que tem no meio do AC200. Como posso fazer para te enviar as fotos dele? Então já é os equipamentos modernos, né? Já é aqueles pré-preto, né? Nem escovado não é, já é meio que de plástico já, os botões e tudo mais. Então já é os modernos, tá? Então, se for esse pré, não lembro qual era a pergunta que você me fez da semana passada, mas não é nada assim exclusivo. Se fosse esse que eu te falei no vídeo passado, que tem as chavinhas de alumínio, aço escovado, botão de ferro, né, botão de alumínio, as chavinhas mecânicas ali, esse sim é uma raridade. Eu só vi uma vez na vida e sucata ainda, assim, entendeu? Agora, esses modernos pretos, esse tem bastante, né? Mas aí já é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a pessoa fala assim, César, mas a Signos monta equipamento novo, parece que eles até vão fazer toca-discos da Signos agora, vi uma notícia aí, toca-discos novo da Signos. Cara, a Signos não fez toca-discos nem nos anos 80, vai fazer toca-discos agora? Vocês são malucos? Eles vão pegar um toca-discos chinês e pôr Signos, só porque tá na moda, né? Que o pessoal tá falando sobre Signos, esse tipo de coisa. Não tem muito... não tem isso, né? Então o que acontece? A Signos, ela fabricou equipamento nos anos 70, nos anos 80 e muito nos anos 90. Só que os equipamentos dos anos 90, eles já perderam aquele negócio de fazer coisa bacana, robusta. Começaram a fazer já equipamento profissional, né? Que já potência... Tipo, eu considero os amplificadores clássicos da Signos até, sei lá, 5.0, né? 2.0...
esses equipamentos, mas assim, já a linha SA, SA1, SA2, SA3, isso aí já é equipamento já moderno, que não é clássico da Signos. E esse pré aí, ele já é dessa geração mais recente, né? Assim como os equalizadores. Você pega um equalizador, um GE 1800, ou até mesmo um GE 400, e quer comparar com um GE 5000, que é aqueles de um botãozinho de plástico, ruim pra caramba, trava tudo, não tem comparação. Então, esses prés, eles já são modernos, eles não tem mais... não são considerados, né, os clássicos como a gente considera os outros equipamentos, tá? Darcy Ribeiro. Olá, César. Vi no ML um deck Panasonic com plaquinha pendrive. Muito lindo. O caboclo tá pedindo 1.100 pila. Será que vale tudo isso? Cara, não sei. Tem que ver qual é o estado de conservação do deck, ver qual o tipo de adaptação que foi feita, qual é a plaquinha que está sendo feita ali, porque tinha malucos há uns anos atrás, que pegava deck S95, S125, esses decks mais simples, que não tem tanto valor, simplesmente colocava uma plaquinha daquelas vermelhinhas, né, que tem aquele visorzinho vermelhinho, que só tem 3 LEDs ali, e mais nada, você só põe ali o pendrive e dá play e não tem como achar música. Vocês sabem essa história toda que eu já mostrei aqui nas sagas das plaquinhas pendrive, né? E o cara aí, só porque fez a adaptação, porra, 1.000, 1.000 e pouco. Então tem que ver o que foi usado, que tipo de material que foi usado, qual é a situação do tape deck. César, tem um cara com um CD 5.500, com plaquinha pendrive, o cara quer não sei quanto. Cara, o 5.500 tá com os views originais? Não, o cara colocou VU de Akai ali, tem um papel, alguma coisa assim, entendeu? Não adianta. Se for um deck que você simplesmente tirou o mecanismo, manteve os botões, tem botão, né? Por exemplo, vou fazer plaquinha pendrive no 5.500 da Gradiente. Daí fiz a plaquinha, botei a plaquinha e pus para vender por 1.000. Só que arranquei todos os botões para vender separado, né? Porque tem valor. Aí botei uns botões de plástico ali, de 3 em 1. Né? Então já perdeu o valor. Então se o deck tá com tudo original, for um deck top, né, bacana, tá com tudo original, com os botões, com os VUs, simplesmente o cara arrancou o mecanismo, certo? E pôs uma plaquinha decente ali, que você possa procurar pasta, que você possa visualizar a música que está tocando, aí sim ele pode ter esse valor, né? Mas agora tem gente que arranca tudo, né? Exemplo, se você pegar um deck, vou dar um exemplo, deixa eu ver, um CD500 da CCE, certo? Costuma dar problema no visor ali, no integrado. Aí dá pau integrado, tem que tirar o visor. Eu vi uma vez o cara com um CD500 da CCE, com plaquinha pendrive, só que daí em vez de ter o VU ali fluorescente, né, ele arrancou tudo o VU lá atrás, eu inclusive tenho uma carcaça dessa sem o VU, poderia montar uma plaquinha pendrive. O que o cara fez? Ele botou uma sequência de LED ali, sabe? É simples, pega o integrado, pendura ali 5 LED, de um lado, 5 LED do outro, alimenta, põe ali, pendura, faz os resistor ali e tal, e põe ali, então em vez de ter o visor bonito ali, de cristal, né, do CD500 da CCE, tinha um monte de LED correndo ali. Então, claro que daí ele tem menos valor, entendeu? Então, depende muito do que foi utilizado na plaquinha, de como que tá a plaquinha e tudo mais, de como que tá a carcaça do deck, depende do tipo do deck, né? Você não adianta você falar que, pô, o cara tem uma plaquinha pendrive top, mas de um S125, e tem uma plaquinha pendrive top num CD 5500, claro que o CD 5500 vale mais, né? Continuando. Edson Correia, 9216. Quanto custa um Marantz 2265 desse? Bom, ele deve estar falando do Marantz que está... Desculpe. Ele deve estar falando do Marantz que apareceu no plano de fundo do vídeo passado, né? Bom, aquele equipamento ali eu coloquei ele para vender por 6, era 6,500, era 6.900, eu baixei para 6.200. Mas eu acho que eu vou desistir de vender ele por 6.200. Então, aquele equipamento, na minha concepção, vale 6.200. Como que você faz essa análise, César? É só olhar o que está sendo oferecido, né? Então, você vai olhar os equipamentos que estão sendo oferecidos por aí, ver os detalhes, né? E daí você formula um preço. É assim que eu ponho o preço nos meus equipamentos, né? Porque se eu for pensar, tipo, compro um equipamento hoje, que eu vendia, sei lá, 10 anos atrás, e for por o preço de 10 anos atrás, vai dar soco, vai dar tiro aqui na frente, os caras querem comprar. Por quê? Porque há 10 anos atrás um equipamento desse valia R$2.000. Hoje ele vale 3 vezes mais, entendeu? Então, mas e por que o teu pode valer mais do que algum que está anunciado
E por aí, Mercado Livre, por causa dos detalhes, né? Aqui mesmo, não sei se é aqui, mas alguém me perguntou assim, César, eu comprei o 2265 e ele tá com os botões do painel trocado, você não tem os parafusos, né? Aqueles parafusos bonitinhos que fica aqui assim nos cantos. Não sei se foi aqui que perguntaram, tá? Mas alguém perguntou isso pra mim. Eu não tive como responder porque eu leio as perguntas e se eu parar pra responder, eu, como disse, eu não faço outra coisa da vida. Então o que acontece? Alguém me perguntou isso lá. Se tivesse perguntado aqui, eu teria respondido. Então o que acontece? O cara comprou um 2265, certo? Provavelmente não percebeu que o cara meteu 2 parafusos de fenda ou de Phillips ali no painel. Aí de repente assistiu um vídeo onde aparece o equipamento completo, bonito, original. Pô, mas os parafusos são trocados. Aí vem me perguntar, César, você não tem os parafusos para vender? Não. Desculpe, aqueles parafusos eles são difíceis de encontrar. Você não vai encontrar. Eu mesmo, para um equipamento que eu tinha aqui, que estava faltando um, sofri para encontrar um parafuso desse. Entendeu? Então, tipo, às vezes a pessoa até mesmo viu. Foi comprar lá o equipamento, porra, o César está pedindo 6.200 no dele. Tem um ali por 5.500. Mas o cara falou que os parafusos, ou nem falou, né, o vendedor, mas ele percebeu que os parafusos são diferentes. Vou comprar, depois eu compro os parafusos. Tomou na cabeça, né? Porque os parafusos você não vai encontrar em lugar nenhum, vai ter que mandar fazer, a rosca é diferente, todo cheio de churumelas, você entendeu? Então, você pegar e simplesmente falar assim, César, quanto vale um H2? E aí eu já posso ter falado do vídeo que eu fiz aqui. O quanto vale o H2? Para você ter uma ideia, César, vale 6 mil reais. César, então, quer dizer que essa vale 6 mil reais e essa vale 6 mil reais? Não. Essa vale 6 mil reais, mas essa aqui vale 3. Como, César? É a mesma coisa, tá igual? Não é igual. E é isso que eu vou postar num vídeo aí. Eu vou falar mais isso sobre no final, como eu prometi aí, né? Então, não tem como avaliar um equipamento com 50 anos de idade sem você saber o que tem e o que não tem. E outro problema é que hoje em dia, muita gente está comercializando esses equipamentos, certo? Então te pega um equipamento desse aqui e nem liga para o equipamento. Ele não vê uma H2. Não, eu não estou vendo aqui uma H2, eu estou vendo um monte de nota de 100. Você entendeu? O cara não sabe nem testar. Não sabe se isso é original, se isso não é, o que não é, como que não é. Não sabe. Mas ele, quando ele vê alguém vendendo um troço desse, jogado no chão lá, ou num brechó, ou foi fazer um serviço na casa da pessoa e estava jogado lá, ele pegou no rolo, ele não vê um aparelho, certo? Ele vê um monte de nota de 100. Quando as pessoas que compram esse tipo de equipamento gostam desse tipo de equipamento, você não vê um monte de nota de 100. Claro, elas têm valores, mas eu vejo o equipamento, eu vou olhar, ver se está tudo certinho, se está tudo original, se não tem batida, se não tem amassado, você entendeu? Então, avaliar um equipamento desse só pelo modelo, impossível, né? Então, quando esse último lá que você me perguntou, quanto vale o equipamento que eu mostrei no vídeo passado, vale 6.200, porque eu considero que ele vale 6.200, porque ele tem mínimos detalhes, e quando você vai olhar os outros anunciados, com um botão faltando, ou com um botão arranhado, ou com um monte de maresia, ou com um parafuso de painel trocado, os caras estão pedindo um pouco menos que isso, entendeu? Continuando. Roberto CWB. César, tem uma novidade sobre o DD200Q que comprei de você. Semana passada fui pôr um disco e ao acionar o botão do automático, o braço se levantou, foi até a primeira faixa e reproduziu tudo certinho. Você deve estar perguntando, tá, e daí? Daí, meu amigo, que ele não fez mais aquele ruído, o zumbido que sempre fazia ao se acionar o automático. Agora, simplesmente, silêncio total. A princípio, fiquei super contente, porém agora, confesso que estou um pouco preocupado. Será que ele está prestes a pifar alguma coisa? Qual a sua opinião? Abraço. Cara, um aparelho desse estar prestes a pifar é uma coisa meio subjetiva, né? Todos eles estão prestes a pifar. Deixa eu até bater aqui, ó, na madeira, né? Que é o sub que está aqui embaixo, para não acontecer. Mas todos eles estão prestes a pifar. Bom, com relação a específico ao seu equipamento, era um DD200Q que eu tinha aqui na caixa, tal. Ele adquiriu esse equipamento de mim aqui. E o único detalhe dele é que quando você acionava o motor,
Perceba, meu amigo Roberto, não era só no automático. Quando você pegava o braço e jogava para o centro ali e o braço, o motor começava a girar o disco, ele também fazia, não era só no automático. Então faça esse teste, pega ali o braço e ponha no motor para ver se ele vai fazer. A questão é que ele fazia um pequeno ruído no início do giro do prato, do motor. E aí eu tinha algumas teorias que era o que? O equipamento muito parado, deve estar com algum problema, alguma coisa assim, e eu mencionei. Pode ser capacitor velho, alguma coisa assim que está segurando ali energia, mas ele só fazia isso no começo e depois não fazia mais. E agora ele disse que parou. E eu penso assim, o que pode ser? Pode ser que era um equipamento como a Saga 2 aqui, o mesmo caso da Saga 2, para quem acompanha o canal sabe o que eu estou falando. É um equipamento que ficou parado, né? O cara usou lá nos anos 80 esse toca-discos DV200Q, o cara usou lá nos anos 80, e lá em 85, 86, 87, quando o vinil saiu fora, quando começou a comprar CD, ele guardou na caixa e não usou mais. Então é um equipamento que ficou muito tempo parado. E aí aquele barulho poderia ser uma graxa seca no motor, poderia ser algum, sei lá, até mesmo um capacitor ali que não estivesse dando energia, que tivesse com algum problema. E conforme você foi utilizando o aparelho, ele foi estabilizando. Você entendeu? A graxa girando, sabe como funciona? A graxa está seca, vai girando, 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 ela vira, ela fica úmida de novo e começa a lubrificar novamente. Então pode ser isso, né? Dizer para você 100% que o teu aparelho não vai pifar, não vou ser desonesto em te dizer isso, né? Eu sou sempre honesto em falar isso. Esse pode pifar, esse pode pifar, de novo bater aqui na madeira, a qualquer momento. Mas esse detalhe do teu equipamento específico não é questão que pode ser que pife, pode ser que realmente ele estava ali meio que muito tempo parado, e aqui comigo ficou um tempão parado também. Aí quando você começa a usar, ele vai desenvolvendo, vai se amaciando novamente. Então, não fica com isso na cabeça, você entendeu? Tipo, se você ficar com esse negócio, eu não vou usar porque pode estragar. Aí estraga parado, como aconteceu com o H2. Eu estou usando e estou com medo de estragar. Não, aproveita enquanto ele está funcionando, né? Esses equipamentos, por teoria, né, por prática ou por, como é que eu posso dizer, exemplo, né? Porra, um aparelho desse daqui tem 40 anos e se põe na tomada e funciona. Esse aqui não funcionou lá no dia, explodiu e tal, porque ele ficou muito tempo parado. Agora esse aqui, era um aparelho de pau, né? Tipo, que sequer usado. Certo? E ele toca até hoje. Se eu ligar a caixa aqui, ele vai tocar. Tudo original, sem problema nenhum, entendeu? Então, eu perdi o termo certo aqui. Mas o que a gente conhece desses equipamentos é que eles são robustos, duráveis e dificilmente vai dar problema, entendeu? Então não fica com isso na cabeça. Aproveita que eles estão funcionando, né? O dia que der problema, deu problema. Fazer o quê? Né? Continuando. Miguel Antônio Navas, eu acho que é isso. Olá César, fui eu que perguntei sobre os STK semana passada. Pelo seguinte motivo, tem um receiver 1360 e um R343, ambos gradiente. E o que percebi, não sei se é impressão, mas com o STK não distorce em alto volume. E o transistorizado passou da metade, já começa a distorcer. Os graves. É impressão? Grato pela atenção. Cara, pois é, aí já não sei, posso te dizer não, né? Pode ser que o teu 1360 esteja com alguma fadiga, esteja com algum problema, né? O pré-amplificador pode ter algum problema também, né? O que eu posso te dizer, assim, meio que superficialmente, é que o 1360, ele foi feito pro cara que controla ele ter ouvido. Como assim, César? Cara, esses equipamentos eles foram feitos, se por 2% de volume, 3% de volume, você que tem que ter ouvido. Eles não têm um freio, você entendeu? Eles não têm tipo um... Vou citar moto, né? Como o amigo Norton falou sobre moto, vou dar um exemplo. Antigamente você tinha as 750D da Honda, certo? E aí você acelerava elas, o giro subia e ia até aonde você que tinha que ter o ouvido para escutar. Porra, troca de marcha. Você entendeu? Já se você for pegar uma moto moderna, o que vai acontecer? Você vai acelerar. E se você não trocar de marcha, vai ter o corte de giro. Então ela vai cortando o giro. Quer dizer o quê?
a moto te dá o limite até onde você pode acelerar, né? E por que os caras destruíram muito a 7 Galo, né? Porque os caras achavam que era igual moto nova. Então, tipo assim, se você pegar uma 7 Galo, vamos cortar giro, e acelera até ela tentar cortar giro, ela não vai cortar giro, não existe cortar giro, você vai acelerar até o motor explodir, você entendeu? Já numa moto moderna, você vai acelerar, a hora que ela der um certo giro, vai ter o corta-giro, e não vai mais. É a mesma coisa o som, você entendeu? O som antigo, você vai acelerar ali o volume até o teu ouvido dizer, tá distorcendo, tenho que baixar. Já as concepção dos equipamentos modernos, você vai acelerar ali e ele vai cortar. Não é à toa que você pega um equipamento moderno, Aiva, essas coisas assim, você tá com volume baixo, porra, tá gostoso o som, tá bonito. Você vai aumentando, o grave começa a diminuir, ele começa a se equilibrar ali e você vai chegar no máximo do volume. Mas o som tá, ele mesmo se equilibrou ali. Você entendeu? Já no equipamento antigo, se você pegar ali e tuchar grave, agudo e enfiar no máximo, ele vai embora, até explodir, até queimar. Você consegue entender? Então, a questão não é que eu estou aumentando o volume e sinto distorcer o som quando eu aumento um e não aumento o outro. A questão é, está no mesmo som? Você entendeu? Tipo, eu vou botar no mesmo nível, graves iguais, no mesmo nível, botei aqui, ó, de ouvido, não de poteirinho. Entendeu? Nem ouvido. Então pus no ouvido aqui, ó. Tá gostoso grave, não tá distorcendo, o volume tá bom, beleza. Cheguei até aqui. Beleza. Qual que é o nível do som? Um som alto. Tô escutando aqui o som. Vou ligar o outro. Vou até o mesmo nível, certo? Não importa se um tá aqui ou o outro tá aqui o volume, né? Aquilo ali é uma margem que cada equipamento tem sua margem ali. Então, para tirar a dúvida correta, teria que fazer esse teste. Coloca um, liga até ele distorcer, beleza, tô num som legal, tô escutando lá na esquina. Põe o outro, liga até ele distorcer. Ah, mas não tô escutando, tá mais baixo o som. Isso quer dizer o quê? Um é mais fraco que o outro, você entendeu? Então, essa percepção de você no olho, né? Ah, tá batendo aqui, ó. E esse aqui, ó, exemplo aqui, ó. Os dois estão batendo iguais, certo? Então esse aqui tá tocando igual, esse aqui tá tocando igual. Se uma delas estiver distorcendo, tem problema. Agora, se eu chegar e fazer isso aqui, tá? Uma tá batendo menos, outra tá batendo mais. Essa aqui tá distorcendo, essa não? Claro, essa aqui tem menos volume. Você entendeu? Então, é uma questão um pouco de ouvido. Você ouvir e ver se o teu equipamento pode estar com defeito ou não, certo? Eles, basicamente, um 343 e um 1360 teria que ir até um certo volume com som igual. Porque eles têm, basicamente, a mesma potência, né? Óbvio que a questão de um ser STK, outro não, o pré do 343 ser de uma maneira, o outro de outra, são concepções de amplificadores, um mais antigo que o outro, né? Então é bem difícil, né? Falar para você, não, tem problema no 360, né? Falar isso para você seria o jeito mais fácil, mas eu vou ter que deixar você com mais dúvida ainda e fazer mais testes aí, para saber se realmente um tá tocando menos do que o outro, sem você estar olhando para o potenciômetro do volume, mas sim escutando o som deles, entendeu? Continuando. Roberto CWB. César, você acredita que até hoje eu não consegui fazer funcionar o auto-reverse daquele gravador de rolo Akai que comprei de você? Tenho fitas que possuem aquela película em grande extensão, mais de 60 centímetros, e mesmo assim o auto-reverse não atua. O que eu posso estar fazendo de errado? Não possuo o manual de instruções dele e não acho nada sobre o assunto na internet. Pode ajudar? Bom, o auto-reverse nada mais é, meu amigo, que nos pinos, eu acho que é do lado esquerdo, tem um pino que você vai ver que tem um grafite em cima, certo? Tem um grafite ali. Você vai olhar ali, ele tem é um sensor. Tá? Então um dos pinos aqui, acho que desse lado aqui, por onde passa a fita, tem um sensor. Como que funciona aquele sensor? A fita magnética, a parte magnética vai passar por ali e vai fazer o sensor, tec, beleza. Então ela está tocando. Quando para de passar a parte magnética, começa a passar a parte que não tem, né, que fica aquele plástico só, aí aquele sensor ali, né, ele para de entender que tem a fita magnética e aí ele aciona o auto-reverse. Então a fita está correndo, passou por ali, não entendeu mais que está na parte magnética, ele aciona.
Então o que pode ser? Aquilo pode estar sujo, certo? Porque se ali acumulou sujeira ali em cima, aquilo pode não estar entendendo que mudou a fita, que a fita passou pela parte que não tem mais magnetismo. Pode ter escapado algum fio, aquilo pode estar com problema. Eu me lembro de ter feito aquilo atuar. Então quer dizer o quê? Eu me lembro que funcionava o auto reverse. Ele vinha, quando passava na parte que não tinha fita, ele acionava, certo? Mas pode ter acontecido alguma coisa. Eu não lembro se tem alguma chave que aciona o auto reverse ou não. Dá uma olhadinha, não lembro se ele tem alguma chave tipo que você pode habilitar o auto reverso, porque tipo assim, eu não quero auto reverso, que ele toque até o final e desligue. Aí eu desligo o auto reverso. Se tem uma chave que possa acionar o auto reverso, entendeu? Então eu realmente não sei. Outra coisa é ver se realmente a fita está passando por aquele eixo. Se não está passando por baixo, errado, alguma coisa assim, entendeu? Então teria que fazer alguns testes dessa maneira, para saber se ali está passando, né? O que você pode fazer, eu não sei se dá certo, habilitar o aparelho sem fita e ele girando e depois passar ali uma parte do plástico, né, para ele entender, para ver se o mecanismo está atuando, entendeu? Tem que fazer alguns testes aí para verificar, ver se ele está atuando. Mas eu acho que fazer uma limpeza ali para ver se o sensor está captando a fita, mas nada mais o auto reverse desses aparelhos nada mais que aquele sensor, porque ele já é auto reverse. Se eu aperto ali para um lado e aperto para o outro, então ele tem um motor que vai para um lado e vai para o outro, que aciona um motor e aciona o outro. A única coisa é que quando ele está na fita, está tocando, é aquele sensor que diz, ó, acabou a fita, vamos virar. E aí ele vira pro outro lado, entendeu? Então tem que verificar aquele sensor lá. Continuando. Açaí do cowboy. César, você não fica com pena de ter uma relíquia dessas e depois vender? Então, é isso. Deixa eu ter que emendar o vídeo novamente. Mas é claro, meu amigo, né? Ele provavelmente está falando do 2265. Eu não vendo as coisas com prazer, não, né? Principalmente esses equipamentos que eu estou colocando para venda agora, são equipamentos que era para ficar aqui, que eu comprei para ficar, né? Não vou ser desonesto para você que tem muitos equipamentos que eu comprei para repassar, né? Então, tipo, às vezes eu compro um rack inteiro lá, com um monte de equipamento. Daí eu falo assim, putz, esse aqui serve para minha linha. Esse aqui vai melhorar um equipamento que eu tenho aqui, vou trocar esse aqui que está mais bonito por aquele mais feio. E vou indo, certo? Daí, alguns equipamentos que eu compro lá num rack inteiro, esse eu não quero. Esse eu vou vender, esse eu vou vender. Então, tem equipamentos que você vende, tipo, sem muita dó, digamos assim, né? Então, na verdade, todos os equipamentos a gente vende com dó, né? Principalmente se é um equipamento bem conservado e tal, e que tem uma história. Por quê? Porque hoje em dia está cada dia mais difícil de comprar, certo? Outro dia apareceu aqui na minha região um conjunto da Polivox. Eu, puxa vida, bem do jeito que eu gosto, completo, provavelmente era da filha do dono, alguma coisa assim. Daí eu, puxa vida, será que eu compro? Porque eu tô meio assim decepcionado, meio que parado, né? Não tô comprando, não tô com muito ânimo em comprar, certo? Daí eu falei assim, putz, será que eu compro? Será que eu não compro? Mandei uma mensagem para ela, posso ir ver? Não, pode vir ver, tava a 5 km da minha casa. Não, se quiser pode vir ver e tal. Eu, puxa, fiquei naquela dúvida, será que compro? Será que tiro o dinheiro lá para comprar? Será que não tiro? Esse deck aqui tem muito problema e tal. No outro dia foi olhar, já tinha sido vendido. Você entendeu? Então, porra, fiquei com dó, podia ter comprado, né? Mas, então hoje eu não tô muito... Há uns anos atrás, eu saía daqui a hora que fosse, teria ido lá, na hora que fosse. Largava o que eu estivesse fazendo para ir lá buscar, você entendeu? Mas hoje em dia eu tô meio com dó. Então hoje, principalmente agora, esses equipamentos que eu tô colocando à venda são os equipamentos que eram para ficar aqui. Porque eu já não tenho mais equipamento assim que eu comprei para revender. Eu tenho equipamento que era para ficar aqui. Então eu tô passando, tipo H2, vou pôr para venda. Era para ficar aqui, mas vou pôr para venda. Então esses equipamentos eu tenho dó, né? E as pessoas não entendem que tem pessoas que quando, como eu disse aqui numa outra resposta, que compram isso aqui, puxa vida, olha só que bonito, vou pegar esse, vou vender esse, ou então vou colocar as duas juntas num rack, ou 4 dessa como eu tinha aqui num rack, né? Muito legal e tal. Ou tem pessoas que às vezes compram, falam assim, puxa, eu vou comprar, mas eu vou ter que vender por algum motivo, aconteceu algum acidente, alguma coisa assim. E tem aquelas pessoas que não olham para isso, simplesmente falam assim, puta, isso ali vale 5 mil reais. Compra e já anuncia, né? Nem limpa, nem nada, já anuncia, certo? Para membros eu mostrei um equipamento que estava sendo oferecido aqui na minha região. Olha só, tipo, parece ser o único dono, tá? Um conjuntinho bem bonito, bem inteiro.
depois do tempo sumiu, e de repente já apareceu num cara que está vendendo, né? Que se percebe que está vendendo, que comprou para vender. Quer dizer, que ele estava vendendo o mesmo conjuntinho ali, quer dizer, separado daí, né? Mas, cara, pôs para venda lá por preços mais altos, óbvio, mas nem um pano passou. Tudo sujo, igual estava no primeiro anúncio. Então tinha dois anúncios. Tinha o cara que estava vendendo, dono do aparelho, né? Isso sumiu. De repente apareceu um outro cara vendendo o mesmo aparelho, certo? Por mais caro, óbvio, porque era um roleiro, né? Mas você olhava que o aparelho estava igual. Não tinha sido tirado um pó, não trocado uma lâmpada, tudo igual, entendeu? Então, tipo, esse cara é aquele que quer girar, que quer fazer dinheiro, não tem gosto. Eu, quando pego o equipamento, puxa, quero ir lá olhar, limpar, ver como é que tá. Então, eu, claro que tenho dó na hora de pôr a venda. Principalmente, como eu falei, esses últimos aí, que são equipamentos que não eram para mim vender. Se eu pudesse, eu ficava com eles, né? Mas como eu tenho um outro objetivo aqui agora, então eu estou tentando me desfazer de algumas coisas, né? E também, essa resposta que eu estou te dando, cabe também a outra pergunta que fizeram aí. Ah, quando você tem um monte de coisa, né? Aí você pensa também, puxa, que nem aqui, ó, duas H2. Essa aqui eu escutei agora porque eu pus ela à venda, aquela ali eu comprei, escutei 10 minutos e depois pus no rack, nunca mais liguei, né? Então, tipo, realmente aí eu concordo com aquela pessoa que fez outro comentário, tipo, porra, você tem um monte de equipamento e às vezes não usa, então eu tô meio que nessa coisa, tipo assim, vou vender essa, vou ficar com essa, e um dia que quando eu tiver menos coisa para mexer, com mais tempo, eu ponho essa para tocar, você entendeu? Mas com certeza, você fica com dó, né? Mas é aquilo, se dependesse de mim e dependesse de dinheiro, eu ficava com tudo. No caso que você estava apertando do Marantz, no 2265B. Olha só, eu tinha o 2252B zerado. Eu fiz um vídeo sobre isso aí no canal. Tinha o 65B, que tinha uma procedência bem legal. Quem acompanha o canal sabe o que eu estou falando. E tinha o 2285B, que é aquele que levou um tiro D12. Totalmente surrado, a vida inteira surrada. Tinha esses três. O 52 é o mais simples e estava mais conservado. Vendi. Agora eu estava na dúvida entre o 85 judiadão ou o 65 conservado. Pus para venda o 65. Ficou aqui o 85 ainda. Não sei se vou vender, se não vou, entendeu? Com certeza, dó eu tenho. Muita dó de vender, né? Inclusive vou aumentar o preço do 65 lá. Acho que eu não vou vender por 6.200 não, vou aumentar o preço dele em breve, certo? Mas é isso aí, né? Mas é uma questão que a gente trabalhar com... Não digo trabalhar, mas você se desfazer de alguma coisa que você ainda gosta, puxa, uma coisa bem difícil, né? Se eu trabalhasse com Hot Wheels, vou lá, vou comprar 5 caixas no leilão de Hot Wheels. Eu olhava os Hot Wheels e punha para venda e nem dava risada. Por quê? Porque eu não gosto de Hot Wheels. Se fosse Matchbox, Arpa, Rei, né? Carrinhos Rei, caminhãozinho da Arpa, Matchbox dos anos 70, aí até ficava com dó de vender. Mas Hot Wheels, eu tenho um nojo de Hot Wheels. Então, pô, se eu pegasse Hot Wheels aqui, eu venderia, tipo, dando risada. Isso aqui eu não quero. Vai embora. Mas quando você pega alguma coisa que você gosta, né, que tá aí com você, que você gosta, mas você precisa desfazer ou para fazer alguma outra coisa com o valor, ou então para desocupar espaço, ou para minimizar, no caso aqui, as coisas, né? Cara, claro que você fica com dó, fica com muita dó. Às vezes eu fico pensando, cara, não vou vender, né? Aqui no caso H2, cara, fico pensando, cara, né? E aí eu vou terminar aqui o vídeo, acabou as mensagens. Vou terminar o vídeo falando sobre um vídeo que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um vídeo comparando esses dois H2. Essa vale 3,5, essa vale 6,5. Né? E as pessoas falam, pô, é a mesma coisa. Não, você vai ver um vídeo onde tem diferenças, né? Tem diferença. Para muita gente, até inclusive para as pessoas que mandaram mensagem lá no anúncio dessa H2 aqui, falaram assim, pô, tem um amigo meu que tá vendendo por 3,5, você tá pedindo 6,5, você é maluco? Então tá, assista o vídeo, você vai ver que essa aqui vale 3,5, realmente vale 3,5, e essa aqui vale 6,5. Daí muita gente perguntou assim, César, por que você não fica com a mais bonita então? Porque se eu for para vender, né, como os caras estão falando que qualquer uma delas vale 3,5, então é óbvio que eu vendo essa aqui por 3,5 e fico com a mais bonita. Mas não, essa vale 6,5 porque ela tá mais bonita. Então, como ela tem um valor maior e vai resolver muito mais o meu problema do que aquela, então eu vou vender essas, entendeu? Mas é óbvio que eu queria ficar com as 4 que eu tinha, mas não tem como. Então, em breve aqui no canal, você vai assistir um vídeo onde eu comparo essas duas e mostro detalhes
Que aqui, deixa eu ver, olha, aqui até que não, ó, você já percebe aqui, ó. Se você pegar aí, tá assistindo isso aqui numa tela grande, olha aqui essa linha da pintura dessa H2 e olha a linha dessa aqui da pintura, ó. Pegadinha, pegadinha, né? Olha o painel dessa aqui, aí, e olha o painel dessa aqui, ó. Pegadinha, 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 entendeu? Assim, você olhando, parece igual, parece o mesmo aparelho, mas não é. Tem detalhes e só quem gosta mesmo, né? Quem gosta, quem procura esses detalhes, porque tem muita gente que não conhece um aparelho nesse estado de conservação que está essa aqui. Conhece nesse, né? E aí essas diferenças de pegadinhas, batidinhas, não é relevante. Mas para quem, puxa, essa aqui tá aqui com esse detalhezinho, aí pega uma outra, não tem nenhum detalhe, com certeza tem diferença, entendeu? Então é isso aí, assistam o vídeo que eu vou postar aí, comparando essas duas em breve, certo? Então é isso, esse foi o Respostas de Sábado 295. Deixe sua pergunta, seu comentário aqui. Se eu não respondi direito a alguma pergunta que você fez, refaça aqui. Se você quer continuar debatendo sobre algum assunto que a gente conversou aqui, faça uma pergunta aqui no 295, porque se o criador desejar, lá no 296 eu respondo. Com um outro plano de fundo, provavelmente não com tão bonito como esse aqui no caso, né? Mas eu respondo, tá? Então deixe seu comentário aqui. Então é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar e acompanhe aí os vídeos, principalmente, como disse, do H2, comparando elas para você que acha que isso aqui é a mesma coisa que isso, tentar entender que quem dá valor para pequenos detalhes, certo? Esse aparelho não vale a mesma coisa que esse. E esse aqui não vale a mesma coisa que esse. E eu falo isso para você que tem uma H2, que olha essa aqui sendo anunciada por 6,5 e fala assim, a minha é igual àquela, vou vender por 6. Só que ela é igual a essa de 3,5 e não a essa de 6,5. Assista esse vídeo para você entender, pôr na tua cabeça que na hora de pôr preço em um equipamento que você vai anunciar, você tem que ver esses detalhes. Não adianta você falar assim, não, essa aqui ó, tem alça, tem não sei o que, e um monte de coisa arada, ela não tem o mesmo valor do equipamento desse aqui, você entendeu? E a gente percebe aí, né? Tem equipamento que o pessoal, sei lá, faz prata, sei lá, põe adesivo ali na tampa e acha que pode valer a mesma coisa que um equipamento desse daqui de 6,5. Mas é isso aí, né? Cada um põe o preço que quer, né? Paga quem tem responsabilidade, paga quem acha que vale, né? Então se você quer um equipamento de 3,5, acha bastante, ó. Eu quero um desse aqui de 3,5, tem bastante anunciado aí, mas desse nível aqui já não tem. Inscreva-se no canal, ative o sininho, esqueça de dar o like para ajudar. Grande abraço, deixa um comentário para semana que vem.